Bom dia, galera. Gente, deixa eu gravar mais um videozinho pra vocês. Hoje é 26 de novembro, terça-feira, 9h42 da manhã. Gente, o que tá acontecendo aí no mundo, né? E eu sabendo dessas informações aí das prostitutas do sistema bolsonaristas, né? Eu comecei a pensar em algumas coisas de informações que eu já sabia antes mesmo do sistema bolsonarista. Eu já tinha essas informações, eu já tinha esse conhecimento, né? E agora muito mais, aí eu andei pensando em algumas coisas e achei, eu falei assim, mas acho que tem a ver, alguma coisinha tem, não é possível. O que eu quero falar para vocês? Quem é cristão aí já está familiarizado com essa questão de ler a Bíblia, folhear a Bíblia e tal. E conhece as profecias, né, da Bíblia, geralmente, né? E geralmente a maioria das coisas que estão escritas ali na Bíblia conhece. E, e você sabia que, falando de Daniel Mastral e tal, e de satanismo e os últimos tempos, né, o satanismo na política tal, você sabia que existe todo um plano de seres espirituais se infiltrar no reino dos homens, mas não espiritualmente falando, mas basicamente como se fosse um ser humano encarnado ali ao modo de Jesus Cristo, que era um ser espiritual que encarnou na Terra, mais ou menos a esse modo, né? E muitos dizem que o anticristo vai ser assim, vai ser uma encarnação, tal. Daniel Mastral, gente, no livro dele, ele falou que ele sofreu alteração no DNA dele, ele não sabia, o pai dele era um satanista. E quando ele fez a cópula, o sexo, né, o coito com a mãe dele, ele estava canalizado, incorporado ali para uma entidade. E no momento da fecundação do óvulo pelo sêmen, houve uma alteração no DNA do Daniel Mastral. Então, Daniel Mastral, ele era um ser geneticamente modificado pela espiritualidade. Ah, tá, mas só Deus faz essas coisas. Assim, os seres espirituais são muito inteligentes, né? Aliás, a maioria dessas tecnologias que a gente tem hoje em dia já existe há milhões de anos, né? A gente só está descobrindo, mas tecnologia lá no mundo espiritual, né? Conforme diz Daniel Mastral, tecnomagia, né? Já existe, né? Inclusive essas redinhas sociais aí, Instagram, Facebook, etc., é tudo de satanista. E satanistas mesmo falam, né? Essas coisinhas assim, pertence a eles, a esses seres espirituais. Eles jogaram na mão dos seres humanos, né? Para eles ficarem aí enlouquecidos, né? Com essas redezinhas sociais de vocês aí. O que eu tô falando, gente, é coisa de satanistas que eu acompanho, tá? Eles falam com a boca deles. É, essas redezinhas sociais, tecnologia de celular, tudo isso foram eles que passaram para os seres humanos, tá? Para depois, ó, abocanhar, né? Enfim. Então, Daniel Mastral foi uma mistura. Vamos dizer que Daniel Mastral era um nefilim? Quem conhece os nefilim aí? Metade anjo, metade quando os anjos de Deus, quando ainda eram anjos, né? Não, eles não tinham sido expulsos do céu ainda. Eles tinham vontade de fazer sexo com as mulheres, que antigamente as mulheres eram muito bonitas no começo do mundo. Tem gente que diz que eles fizeram com homens também. Anjas, né? Tem gente que diz que tem anja feminina, outros falam que não tem anja feminina, só existe anjo masculino. Mas de qualquer maneira, enfim, tirando essas polêmicas, fizeram sexo com mulheres e reproduziram, e daí vieram os gigantes de antigamente. Os gigantes eram metade humanos, filho das mulheres, e metade de anjos, né? De seres espirituais. Como é que eles faziam essa cópula, se eles eram espirituais? Ou eles acoplavam em outros homens, faziam canalização, eles invadiam corpos de homens no passado, ou literalmente eles faziam algum processo ali de carne e osso, alguma coisa ali. Daniel Mastral falou
que os íncubos e súcubos, que não são demônios de sedução, demônio de sedução é uma coisa. Íncubos e súcubos são demônios de estupro, tá? E os únicos demônios que são capazes de transportar sêmen são os íncubos e súcubos. O único demônio, enfim. Aí eu fico pensando, né? Por que o programa do bolsonarismo, que é o satanismo no Brasil, no braço político ali, mais escancarado, porque eles estão infiltrados em tudo, mas o mais escancarado é o satanismo, é o bolsonarismo. Por que eles fizeram tanto teste com as prostitutas do sistema aí, tentando fazer reversão gay gente, vê meus vídeos aí, viu? Eles têm jogado espíritos para estuprar homens, tá? E falando que isso aí é reversão gay e falando que é o Espírito Santo. Onde que o Espírito Santo vai estuprar um homem? Só que eles têm apresentado na igreja os falsos resultados. Vê meus vídeos aí das prostitutas do sistema, que num desses vídeos aí eu falo deles, tá? Bolsonaristas têm contratado íncubos e súcubos, demônios de estupro, para estuprar homens homossexuais ou solteirões, para forçar eles a casar com mulheres. E aí o que acontece, gente? A Bíblia já fala disso, né? No passado existiu tal, mas aqui, o que acontece? Daniel fala que isso também ia acontecer no futuro. As pessoas pensam muito no passado, de quando os anjos fizeram isso com as mulheres e nasceu os gigantes. E essa descendência de gigante nunca morreu na face da terra. Veio o dilúvio, eles continuaram sobrevivendo, tanto é que depois do dilúvio lutaram com Davi, eles tinham 6 dedos, eram homens gigantíssimos, 6 dedos em cada mão e em cada pé. Nós temos 20 no total, eles tinham 24, né? Só que a gente pensa que isso aí ficou lá atrás. Só que acontece, esse povo descendente, geralmente eles são, por isso que esse negócio de sangue real é muito casamentos arranjados na monarquia principalmente, ou não fora da monarquia. É que na monarquia se pratica muito mais isso, né? Mas fora da monarquia, de governos monárquicos, também existe casamentos arranjados. Vê muito essa questão de sangue. Porque eles se infiltraram nos meios monárquicos mundiais, né? Reis, rainhas, etc. E a Bíblia fala que isso ia acontecer no final dos tempos, né? Também, essa mixigenação, porque começaram a se misturar muito com a raça humana e Deus deu um break neles, né? Nos anjos caídos e tal. E aí o que acontece? Eles evoluíram a sua ciência, né, para se misturar com os homens e já não sair aqueles gigantes, aquelas pessoas monstruosas de 24 dedos e extremamente maldosas, né? É uma maldade com carinha de anjo que acontece hoje em dia. Essas pessoas que têm esse DNA alterado, que vem dessa linhagem real, né? E os satanistas veem muito esse negócio de sangue também. E aí o que acontece, gente? A Bíblia fala que no passado aconteceu e no futuro ia acontecer também. Não pensem vocês que só no passado aconteceu a mistura genética entre seres espirituais das trevas com mulheres, com seres humanos, que no futuro ia acontecer de uma maneira mais sofisticada, mais aprimorada. E é o que a gente está vendo aí. Daniel Mastral é um exemplo disso. Daniel Mastral não tinha 24 dedos, Daniel Mastral não tinha 3 metros de altura. Mas podemos falar que Daniel Mastral era um nefilim? Não vou dizer que chegava a ser um nefilim, mas que ele sofreu alteração de DNA para justamente canalizar melhor um demônio. Ele fala isso no livro dele. E depois ele descobriu que os satanistas levaram ele em centros geneticistas, de genéticas, avançadíssimos, mundo afora aí, patrocinado pelos satanistas. Na verdade não, pertencente aos satanistas mesmo, né? E por que o bolsonarismo está fazendo essas coisinhas aí de prostitutas do sistema, usando íncubos e súcubos, querendo forçar homens a casamentos? Será que só não é mais um tipo de experiência que o sistema anda fazendo com esses homens, no intuito de
na desculpinha de reversão gay ou de casar homens solteirões, heterossexuais, ainda que ele não seja gay, mas simplesmente fazendo experiências espirituais mediante íncubos e súcubos e outras sortes de demônios. Gente, eu vou ler a Bíblia aqui para quem não tem o costume de ler a Bíblia. Quem tem a Bíblia, você pode ler, você lê, tá? Mas tem gente que não tem Bíblia, tem gente que não tem costume de ler Bíblia, então eu vou ler, tá? Se você é crente, cristão e quiser parar o vídeo agora, pode parar, porque eu vou ler a Bíblia aqui, uns pedaços que eu achei, mas eu vou falar antes a passagem para você ler. No futuro, os demônios vão governar na Terra através desses seres, metade, entre aspas, homem, metade demônio. E Daniel falou isso há muito tempo atrás, viu? Daniel falou isso há muito tempo atrás. É a metade barro, metade ferro. A alteração de DNA. Eles vão se imiscuir, eles vão se fazer um mix de DNA de demônios, não sei como, e mix de DNA de seres humanos. São os reis, vai ser um reino que vai dominar sobre a Terra desse tipo de gente, que é metade ser humano e metade com DNA alterado pela espiritualidade, ao modo de Daniel Mastral, que ele próprio era um. Profecia de Daniel, tá? São os pés de barro da estátua que ele viu na visão dele, metade ferro e metade barro. A metade barro do DNA é a metade humana. A metade ferro é a metade espiritual, a metade demoníaca, a metade dos filhos de Deus que abandonou lá o céu e quer se misturar à raça humana para poder dominar a raça humana. Quem é evangélico e quiser parar o vídeo, enfim, pode parar, mas eu vou ler aqui. Quiser continuar também, eu vou ler aqui, tá? Daniel, gente, a leitura é um pouquinho longa, tá? Eu tô com pouco tempo no meu celular. Cadê? É Daniel 2, tá? Tô com essa Bíblia aqui que eu peguei emprestada, não é minha. Ah, Jesus! Esse... Ai, meu Deus, deixa eu colocar isso daqui, porque tá ventando hoje. Enfim, eu vou pular algumas partes. É assim, ó, o rei Nabucodonosor da Babilônia teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho e ele queria matar todos os astrólogos, todos os videntes lá do reino dele. Mas tinha uma galerinha lá que era o povo de Deus. E eles conseguiam interpretar o sonho do rei. Nenhum astrólogo, vidente, mago, sacerdote das trevas conseguiu interpretar. Somente o povo sagrado de Deus, porque Deus revelou o sonho do rei, além de revelar o sonho, que o rei não contou o sonho para Daniel. Daniel ainda teve que Deus revelar o sonho e a interpretação. Eu vou falar só a interpretação, tá? Vocês lêem Daniel 2 depois para vocês entenderem. Nabucodonosor. E tu, ó reis, estava vendo, eis uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível, a cabeça era de fino ouro. Então a cabeça era de ouro. Nabucodonosor representa, assim, o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, né? Então Nabucodonosor, basicamente, segundo meus estudos, representa Satanás, né? E ele tentou o primeiro reinado dele aqui, reinando diretamente, né? E não deu certo. E é Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Depois disso, aquele que revelou... Cadê, meu Deus? Estava de pé diante de ti, a aparência terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Gente, essa pedra aqui é Jesus Cristo, tá? É a rocha, nós estamos firmes sobre a rocha, Jesus. Jesus acabou com todos esses reinos aqui na terra. Ai, Jesus, não vai dar para gravar, meu Deus do céu.
Ai, acho que eu vou ter que fazer 2 vídeos, não vai ter jeito. Enfim. Oh, Jesus. Gente, ó, lê Daniel 2 e Daniel 7 para vocês entenderem. Daniel 2 e Daniel 7. Tem gente que fala que um é complemento do outro. É a mesma visão. Só que um foi o sonho do rei e o outro foi o Daniel que teve o sonho. Tá? Ai, Jesus, não vai dar. Tô com pouco espaço. Vou tentar ler aqui. Olhando uma pedra... Este é o sonho, também é a interpretação. Tu, ó rei, é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que habites. Os animais do campo, as aves dos... Ai, gente, é muita leitura. Depois Daniel 7 também. Eu poderia explicar para vocês, assim, o que cada reino é, quem foi esses reinos. Eu tenho esse conhecimento, porque eu estudei a Bíblia, né? Eu tenho esse conhecimento. Eu sei quem é a cabeça de bronze. Gente, lê aí Daniel 2, a perna, o reino que simbolizou a prata, o reino que simbolizou o bronze. Eu sei de tudo isso, gente. Eu sei quem é o reino atual que simboliza isso. Enfim. Gente, ó, vou ler não. Eu ia ler, gente, juro pra vocês que eu ia ler, mas não vai dar tempo não. Pouquinho espaço no meu celular, não vai dar não. Ó, lê Daniel 2 e Daniel 7, tá? Pra vocês entenderem. Mas de tudo isso que eu quero falar, tá? Aliás, eu recomendo vocês lerem a Bíblia, tá? Porque eu ia ler pra vocês e ia interpretar pra vocês. Além de ler, eu ia interpretar e dar o significado pra vocês. Mas eu tô com pouco espaço no celular, não vou fazer isso não. Leem vocês e estudem a Bíblia vocês, tá? Eu sei tudinho que tá escrito ali, o significado, o que cada coisa significa, de Daniel 2 e 7. Se você é macumbeiro, pega a Bíblia online e lê Daniel capítulo 2 todinho e capítulo 7 todinho, tá, macumbeiro? Vai ler a Bíblia também. Mas de tudo isso, o que eu quero falar, gente? Que eles vão se infiltrar novamente e eles vão construir um reino que vai ser o último reino da Terra. Vai ser um reino, entre aspas, de Nefilim, de seres humanos, do DNA, com a genética do DNA alterada, que é o que os satanistas estão trabalhando nisso. Né? Já trabalharam, não é que estão trabalhando, não, já trabalharam, mas eles continuam de qualquer maneira fazendo testes ainda. Este último reino, ele vai governar a Terra inteira. E será um reino que quem vai gerenciar esse reino, não estou falando dos seres humanos normal não, estou falando dos líderes que vão gerenciar esse reino mundo afora. Serão todos dessa linhagem aí, metade barro, metade ferro, metade ser humano e metade DNA demoníaco. Né? Dos anjos caídos que Deus expulsou do céu, justamente porque eles transaram com as mulheres, não era para eles ter feito isso. E os bolsonaristas estão usando muito de íncubos e súcubos aí nessa reversão gay, né? E o bolsonarismo é um braço do satanismo.